Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Estou aqui nesta manhã de sábado, né? Com a graça do nosso Deus, nós estamos iniciando um final de semana, né? Muitos estão em casa descansando ou trabalhando em casa, outros já partiram para o seu trabalho e daqui a pouco estão de volta para casa. Final de semana é muito para muitos famílias, né? É um tempo de estar em família, um tempo de lazer, é um tempo de descanso, mas nós não podemos deixar de estar meditando na palavra do Senhor. Nós não podemos deixar de estar ouvindo aquilo que o Senhor tem para falar para nós, para nos trazer esperança, para fortalecer a nossa fé, para nos dar uma alegria verdadeira. Então, nesta manhã, eu quero estar compartilhando neste devocional a palavra do Senhor com você, meu irmão, com você, minha irmã, que você possa estar com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. A palavra do Senhor diz assim que quando o Senhor fala, que Ele vai falar, que não é para nós endurecermos o nosso coração. Então vamos nesta noite, nesta manhã, ouvir esta palavra de fé e esperança que o Senhor ministrou no meu coração, para mim e para a sua vida. Então eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, nesta manhã, a palavra do Senhor que se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 8 e versículo 9. Primeiro nós vamos meditar no 8 e mais no final do devocional eu vou citar o 9. Essa palavra ela diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Meus irmãos, a nossa mente é algo que nós temos que tomar muito cuidado, porque quando colocamos algo na nossa mente, aquilo ali parece que quer controlar a nossa vida. Aquilo ali parece que quer paralisar a nossa fé. E nós temos que ficar muito atentos para aquilo que nós temos deixado entrar na nossa mente. Algo pode até querer entrar na nossa mente, mas não podemos deixar que isso permaneça na nossa mente. A palavra do Senhor diz que aquilo que nós pensamos é aquilo que nós vamos fazer, é aquilo que nós somos. Por quê? Se eu começo a alimentar minha mente de coisas boas, positivas, daquilo que vem do céu, daquilo que vem do alto, da palavra do Senhor, a tendência, meu irmão e minha irmã, é diante das dificuldades e adversidades da vida, os meus olhos não ficar fixados no problema, mas no Senhor, nas coisas do alto, no Deus que eu creio, que eu confio. Mas se eu começo a ocupar minha mente com coisas negativas, com pensamentos, ai, eu não vou conseguir, nada dá certo para mim, tudo tá tão difícil, eu não vejo solução para esse problema. Se nós começarmos a pensar desta forma, nós não vamos conseguir chegar num objetivo que nós queremos chegar. Nós vamos ficar paralisados. Aqui, essa passagem, ela se encontra no momento em que Paulo, eu tenho lido alguns textos de Paulo, meus irmãos, e como que isso tem fortalecido a minha fé. O quanto isso tem me alegrado, porque eu vejo que Paulo, ele é um homem de Deus, que quando ele começou a seguir a Jesus, a andar nos caminhos de Deus, ele tinha tanto amor no seu coração pelas pessoas e as mesmas coisas que ele aprendiam de Deus, que ele aprendia de Deus, ele queria passar isso para os irmãos aonde ele passava. E aqui ele estava dando alguns conselhos para os filipenses. Ele estava lá em Filipos e ele estava dando um conselho para os filipenses. Paulo dizia para aqueles irmãos alguns conselhos. O primeiro dos conselhos que Paulo dizia para eles era para eles continuar firmes no Senhor.
assim como ele estava. Paulo dizia: tenham sempre alegria, e ele ainda repetia: alegre-se. E ele dizia: amem uns aos outros, porque a vinda do Senhor está próxima. E mais a seguinte, ele diz o que a palavra do Senhor diz aqui. Então, o que acontece? Paulo ele estava assim tranquilizando aqueles irmãos. Ele dizia para aqueles irmãos assim: não fiquem inquietos, meus irmãos, por coisa alguma. Não se preocupem, porque o Senhor ele está contigo. Paulo dizia para aqueles irmãos assim: quando vocês orarem, orem, peçam ao Senhor aquilo que vocês precisam, mas também orem com o coração agradecido. Tudo aquilo que ele fazia, ele ensinava ao povo por onde ele passava. Ele estava dando conselhos, porque aquilo foi bom para ele, ele passava adiante. E Paulo ele diz assim ainda mais na frente, meus irmãos: olha, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração, a sua mente, a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Então, meus irmãos, o que eu pude entender com esta palavra é que aqui no versículo 6, quando Paulo diz que não é para nós nos preocuparmos, que é para nós orarmos e pedirmos, nós temos todo o direito, o véu foi rasgado, nós temos livre acesso ao Senhor por meio da oração. Então Paulo dizia que nós podíamos orar e pedir ao Senhor aquilo que precisamos, mas nós também podemos orar com um coração agradecido, agradecer ao Senhor por aquilo que temos e por aquilo que ainda não temos, mas cremos, porque vamos trazendo à existência, meus irmãos, aquilo que nós não temos ainda na oração, né? E assim somos gratos ao Senhor por aquilo que ainda não temos, porque cremos que no tempo oportuno o Senhor nos abençoará. E aí Paulo diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente, pois vocês estão unidos em Cristo. Aqui eu quero falar sobre alguns pontos. Aqui eu quero falar primeiramente da oração. Eu gosto sempre de falar da oração nos meus devocionais. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, a oração ela é um tempo em que nós tiramos para investir no nosso espiritual, para nós alimentarmos o nosso espírito, para nós elevarmos a Deus a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, o momento em que nós nos encontramos, para nós apresentarmos ao Senhor as nossas dificuldades, mas também nós devemos ser gratos, assim como Paulo diz. E Paulo diz mais adiante da paz. Ele fala a paz que ninguém consegue entender. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós estamos unidos em Cristo, quando nós estamos nos caminhos do Senhor, quando nós estamos buscando ao Senhor, a gente ora, mesmo num tempo de tribulação, e quando a gente ora, meu irmão, minha irmã, o Senhor ele traz paz para o nosso coração. Às vezes você olha para um irmão e para uma irmã que está enfrentando uma vida que só está acontecendo coisas que aos nossos olhos naturais, coisas ruins. Às vezes na família ela e o marido estão desempregados, o filho talvez está no caminho errado, mas aquela irmã está ali na presença de Deus, buscando pela família, pela casa. E aí você olha para aquela irmã e para aquele irmão e diz: como que aquela irmã vive com uma alegria? Aquela irmã ela tem uma paz de espírito. Vocês sabem por quê, meus irmãos? Porque quando nós vamos diante da presença de Deus e apresentamos ao Senhor as nossas aflições, nós deixamos lá com o Senhor. A palavra do Senhor nos diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O que Ana fez? Ana, ela queria engravidar, ela queria gerar um filho. E Ana, ela foi até o altar do Senhor e ela começou a orar. Só que a oração da Ana, ela vinha por meio de lágrimas. Os lábios de Ana não mexiam e Ana orava. E o Senhor interpretou o que Ana queria dizer através das lágrimas dela. E diz que quando Ana se levantou daquele altar, Ana não estava mais triste. Você sabe por que Ana não estava mais triste? Porque Ana deixou aquela aflição que ela sentia, aquela tristeza que ela sentia, ela deixou lá no altar do Senhor.
E quando nós deixamos as nossas aflições e os nossos problemas no altar do Senhor, quando nós oramos, nós recebemos essa paz que o Senhor está dizendo, uma paz que o homem não consegue entender. Como? Às vezes nem a gente vai conseguir entender. Nossa, mas eu tô sentindo uma paz diante de tudo que eu tô vivendo. Sabe o que é essa paz? É porque você deixou no altar do Senhor. Você deixou lá a aflição, você deixou lá a tristeza, você deixou lá a tribulação, os seus problemas. Porque o Senhor diz que era para nós deixarmos nele. Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados. Aí você, vinde a mim que eu vos aliviarei. Sabe por que o Senhor nos alivia? Porque Ele tira de mim, tira do meu ombro, tira esse fardo de mim e passa para Ele. E aí nós conseguimos sentir essa paz que ninguém consegue entender. Que maravilhoso, gente, essa palavra, sabe? Uma paz que o mundo olha e não entende, que o nosso irmão olha e não entende. Às vezes você toma uma decisão diante do Senhor, com o direcionamento de Deus, e às vezes você não tem uma condição física para tomar aquela decisão, condição financeira, quero dizer, para tomar aquela decisão, e talvez um irmão seu vai olhar e falar bem assim: essa irmã não tem condição, não tem dinheiro, vai tomar essa iniciativa, vai comprar esse carro, vai comprar essa casa. E sabe, irmãos, sabe o que é isso? É a paz que o Senhor dá para o seu coração. Ele te dá um direcionamento e fala assim: estou te dando esse direcionamento e eu estou. Fique com o seu coração em paz. Porque quando o Senhor nos dá uma direção de algo, para nós fazermos algo, o nosso coração, ele fica em paz. Nós não ficamos preocupados, desesperados. Então, meus irmãos, o que eu quero deixar nesta manhã para vocês é sobre isso. Só que mais adiante, lá embaixo, a palavra do Senhor, ela fala sobre a nossa mente, sobre as coisas que nós devemos pensar. A palavra do Senhor diz que nós devemos pensar naquilo que é verdadeiro, que é honesto, que é bom, que é justo, que é puro, que é de boa fama, que é nisso que nós devemos pensar. Sabe por quê? O nosso pensamento tem que estar ligado nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, e não nos pensamentos negativos de fracasso. Nós temos que estar ligados com as coisas celestiais, com as coisas do Senhor, porque quando nós ficamos pensando em coisas que é totalmente contrário disso aqui, quando eu penso na coisa negativa, quando eu penso numa coisa desonesta, quando eu penso em fazer uma injustiça, quando eu penso numa coisa que é impura, quando eu penso numa coisa que não é amor, mas é ódio, né? Isso é tudo contrário a isso aqui que o Senhor pede para nós pensar. Meus irmãos, a minha mente ela fica contaminada. Eu não consigo nem orar. E eu só obtenho essa paz que ninguém consegue entender por meio da oração. É por meio da oração, quando eu vou lá aos pés do Senhor e apresento para Ele. Eu sempre digo, meus irmãos, que nós temos que levar ao Senhor tudo aquilo que nós estamos passando. Talvez você não tenha coragem de dizer para ninguém o que você está passando, mas para o Senhor, que é o seu Pai, o seu amigo fiel, aquele que não te abandona, que mesmo no tempo difícil Ele está com você, mesmo aos olhos naturais, você achando que o Senhor não está, Ele está com você. Ele nos fez uma promessa que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, e Ele está comigo, e Ele está com você no tempo bom, no tempo ruim, no tempo da bonança, no tempo da escassez. O Senhor está comigo e Ele está com você, e muitas das vezes Ele vai fazer nós passar pelos momentos ruins para que nós possamos nos aproximar dEle, para que nós possamos experimentar a fidelidade dEle, que está disponível para mim e para você, a bondade do Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor é justo. E eu busco esse Deus pelo que Ele é, por isso tudo que Ele é. É um Deus que nos dá de graça tantas coisas boas, mesmo às vezes sem nós merecermos. Então o Senhor aqui, Ele nos convida, meu irmão e minha irmã, primeiramente a orar. E Paulo, ele nos dá um conselho aqui na primeira coisa que ele fala: continue firmes no Senhor. Por quê, meus irmãos? Se nós não continuarmos firmes no Senhor, a gente não tem nem esperança para viver. Sabe por quê? A nossa vida ela é feita de problemas, ela é feita de desafios.
Mas esses desafios e esses problemas, Deus tem um propósito. No momento você não entende, mas lá na frente você vai entender. Paulo diz também para que nós tenhamos alegria. Não é você se alegrar com a situação ruim que você está vivendo, mas é você se alegrar diante dessa situação, porque você crê que é só um momento que você está passando, que é só um deserto que você está passando. O deserto, meus irmãos, é igual à vida que nós vivemos aqui nessa terra. É só uma passagem. Chega uma hora que ele termina. Eu creio que na minha e na sua vida, quando nós estamos esperando por uma bênção, quando nós estamos passando por um momento difícil, o Senhor tem o tempo certo de dizer: basta na vida desta minha filha e deste meu filho hoje esse problema. Basta esse tempo de espera. Chegou o tempo de eu abençoar a minha filha. Chegou o tempo de eu tirar ela desse deserto e ela alcançar a terra prometida. Nada nessa vida é por toda a vida. Tudo é um momento, é um tempo que nós vivemos e que se nós tivermos sabedoria para entender, nós vamos ver que é um momento em que Deus está trabalhando em nós, que Deus está trabalhando através de nós para nos fazer entender que não existe um melhor caminho, uma melhor escolha, alguém que nós possamos confiar que Ele, não há outro Deus além do nosso Deus. Então, nesta manhã, meus irmãos, eu quero deixar essa palavra para você. A palavra do Senhor também diz aqui, Paulo também, ele aconselha aos irmãos lá de Filipos e o que ele quer deixar para mim e você nesta manhã, para nós amar o nosso próximo, porque a vinda do Senhor está próxima, meu irmão. Estamos vendo sinais aí escancarados na nossa cara, nos nossos olhos, na realidade que nós estamos vivendo, que a vinda do Senhor está próxima. Mas o Senhor está nos dando uma oportunidade de nos manter firmes nele, de nos alegrar nele e confiar nele mesmo diante do tempo ruim, de amar o nosso irmão, de se importar com aquele irmão que necessita de uma ajuda, se você não tem uma ajuda financeira, ajuda o seu irmão em oração, leva até o seu irmão uma palavra de fé e de esperança. Sabe, o Paulo aqui na Bíblia, eu vejo, meus irmãos, que ele é um exemplo vivo de homem de Deus, de filho de Deus, que verdadeiramente ele queria ir para a eternidade e levar consigo os seus irmãos. É a mesma coisa que eu penso. Eu quero estar na eternidade com o Senhor. E a você, meu irmão e minha irmã, que vai ouvir esse vídeo, que vai ver esse devocional, eu estou levando a palavra de Deus até a ti, porque eu quero que você que esteja comigo lá neste dia, que nós possamos andar nas ruas de ouro, que nós possamos olhar o Senhor face a face. Paulo, ele ensinava as pessoas aquilo que ele estava vivendo porque ele queria que essas pessoas vivessem como ele, porque ele sabia que se essas pessoas vivessem como ele, essas pessoas iam ter a maior recompensa, que é a salvação e que é a vida eterna. Então, meu irmão e minha irmã, eu quero deixar para você nesta manhã de sábado, esta palavra de fé e de esperança. Meu irmão, não se desespere diante da situação ruim. Permaneça firme no Senhor em oração. E você, entregando para o Senhor os seus problemas, os seus fardos, você vai ter a paz, uma paz que ninguém vai entender. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 9, sabe o quê? O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Paulo estava dizendo assim, que se vocês aprenderem o que eu estou deixando, esse conselho, se vocês receberem, se vocês ouvirem, vocês terão o Deus de paz convosco, assim como eu tenho. Se você quer ter o Deus de paz na sua vida, se você quer ter a paz que vem do Senhor, uma paz que ninguém vai entender, eu te peço, meu irmão e minha irmã, permaneça firme nos caminhos do Senhor. E você orando e clamando ao Senhor todos os dias, todas as noites, e você meditando aqui, na palavra de Deus. Você, meu irmão e minha irmã, vai ter essa paz no seu coração. E o Senhor será convosco. E nunca mais no seu coração você vai ter a tristeza e a paz enganosa que o mundo oferece. Eu quero te deixar
desta manhã esta palavra, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o seu coração e a sua mente. E vocês permaneçam unidos no amor de Cristo. Que você fique com essa palavra no seu coração, compartilhe com seus irmãos. E que Deus te abençoe grandemente neste dia, nesse final de semana. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.